Bom dia, amigos. Espero que estejam a ter um domingo cheio de coisas boas e sempre na presença de Deus. Há 2 semanas que eu não falo do livro Orientação da Criança por alguns problemas que tive e também por não ter tempo. No domingo tem sido um bocadinho difícil, mas vamos continuar a falar do nosso livro. Eu vou tentar que consiga fazer o vídeo mais cedo para que eu consiga sempre vos mostrar o que Deus quer para cada criança. Então vamos continuar. Regras para os pais e filhos. Estamos a falar do quê? Estamos a falar do capítulo A necessidade de preparo. Deus tem dado regras para a orientação dos pais e dos filhos. Tais regras devem ser estritamente obedecidas. Não se deve ser condescendente para com as crianças e permitir que pensem que podem seguir seus próprios desejos sem pedirem o conselho dos pais. Não deve haver nenhum pecaminoso desvio das leis que Deus tem dado para a orientação de pais e filhos. Deus espera que os pais deem aos filhos uma educação de acordo com os princípios da sua palavra. A fé e as obras devem ser combinadas. Tudo o que se faça na vida do lar ou na vida escolar deve ser feita decentemente e com ordem, à lei e ao testemunho. A obra de educação no lar exige que os pais sejam estudantes diligentes das Escrituras, verdade? Se nós não formos estudantes diligentes das Escrituras, se não estudarmos todos os dias, como é que podemos ensinar aos nossos filhos? Fica aqui a pergunta. Se quiserem realizar tudo o que Deus designou que realizassem, devem ser discípulos do grande mestre, dia a dia deve estar em seus lábios a lei do amor e da bondade. Sua vida deve revelar a graça e a verdade vistas na vida do seu exemplo. Então, um amor santificado ligará o coração dos pais e filhos um ao outro. O jovem crescerá firmado na fé e arraigado e fundado no amor de Deus. Quando a vontade e os caminhos de Deus se tornarem a vontade e os caminhos dos pais adventistas do sétimo dia, os filhos crescerão amando, honrando e obedecendo a Deus. Satanás não poderá conseguir o controle de sua mente, pois foram ensinados a considerar a palavra de Deus como suprema, e pela lei e pelo testemunho provarão cada experiência que lhes advém. Se negligentes, redimir o tempo. Os pais deveriam estudar a palavra de Deus por si mesmos e para a família, mas em vez disto, muitos filhos são deixados crescer sem serem ensinados, mal governados e sem restrição. Tudo o que esteja ao alcance devem agora os pais fazer para redimir sua negligência e colocar os filhos onde estes estejam sob a melhor das influências. Então, pais, examinai escrituras. Não sejais apenas ouvintes, mas obradores da palavra. Alcançai a norma de Deus na educação de vossos filhos. A regra a seguir. Quem diz? O Senhor. A obra de todos os pais é educar os filhos no caminho do Senhor. Esta não é uma questão com a qual se possa brincar, ou que se possa pôr de lado sem incorrer no desagrado de Deus. Não nos é exigido que decidamos que conduta outros devem seguir, ou como podemos progredir mais facilmente. Mas o que diz o Senhor? Nem os pais nem os filhos podem ter paz, felicidade ou descanso de espírito em qualquer caminho falso. Mas quando o amor de Deus combinado com o amor de Jesus reina no coração, sentir-se-á paz e alegria. Pais, abri a palavra de Deus diante daquele que é o vosso coração, e tudo o que é secreto, e andagai, que diz a Escritura. Esta deve ser a regra da vossa vida. Os que têm amor às almas não ficarão silenciosos ao vê-las em perigo. É-nos garantido que nada, além da verdade de Deus, pode tornar os pais sábios para a salvação ao lidar com as mentes humanas e conservá-las assim. O preparo individual. Se qualquer posto do dever há acima de outro, que requer o cultivo da mente, onde as faculdades intelectuais e físicas requeiram um tono e vigor salutar,
Esse é a educação das crianças. Em vista da responsabilidade individual das mães, deve toda a mulher desenvolver uma mente bem equilibrada e um caráter puro, refletindo apenas o que é verdadeiro, bom e belo. Pode a esposa e mãe ligar ao coração o marido e os filhos por um amor incansável, demonstrado em palavras gentis e num comportamento cortês que, em regra, será emitido pelos filhos? Minha irmã, Cristo vos confiou a sagrada obra de ensinar a vossos filhos os seus mandamentos. Para serdes habilitada para tal obra, vós mesma deveis viver em obediência a todos os seus preceitos. Cultivai vigilante, cuidado de cada palavra e ação, guardai com a máxima diligência as vossas palavras. Vencei toda a precipitação temperamental, pois a impaciência, uma vez manifesta, ajudará o adversário a tornar a vida do lar desagradável e enfadonha para vossos filhos. Vamos parar aqui para falar de uma coisa. Vocês sabem que eu sou doméstica, tenho muitas casas e vejo situações muito desagradáveis entre filhos que desobedecem aos pais. Como é triste ver aquelas situações. Filhos que não fazem nada do que os pais dizem. Nada. Por vezes vejo os pais debilitados, em que não me pronuncio, só vejo. Em contrapartida também tenho miúdas jovens muito bem educadas com os pais. Mas tenho uma situação que me deixa muito triste. Que a pessoa faz aquilo que quer, o filho faz o que quer e é muito triste ver que não conseguem ter mão naquele filho. O que será daquele miúdo quando for daqui a alguns anos? Nós temos visto situações muito difíceis na nossa televisão em que os filhos maltratam os pais e por vezes os matam derivado a isso, porque querem dinheiro para a droga, ou porque querem isto, ou porque querem dividir aquilo, e os pais não dividem. Como é difícil se não for com a presença de Deus. Eu tento dar a maior educação e a melhor ao Afonso. Por vezes tenho dias muito difíceis porque ele é um menino muito traquinas e anda muito desobediente neste momento. Eu tento e peço a Deus muito controle para não me passar com ele. E peço muita sabedoria e discernimento para conseguir lidar com ele. Por vezes é muito difícil. A minha mãe muitas vezes está aqui comigo e diz: não digas nada porque isso é só atenção. E ela tem razão. Eu por vezes não ligo e ele para. Mas há outras vezes que consegue dar conta da minha cabeça. Deixa-me a cabeça em água. Mas é possível, com a presença de Deus, estudar sobre a criança, atuar com o jovem. Devemos ter cuidado, devemos pedir a Deus discernimento e sabedoria para saber lidar com as crianças de hoje em dia. Antigamente, meu pai dava uma voz mais alta e eu encolhia-me toda. Hoje em dia, o meu filho ouve a minha voz, encolhe-se, mas não é nada com ele. Por isso, nós neste tempo não temos força para lidar com os nossos filhos. Tem sido difícil. Por isso mesmo, só com a presença de Deus e o controlo de Deus na nossa vida é que nós conseguimos lidar com isso. Trabalhar em cooperação com o divino. Mães, deixai que o vosso coração se abra para ouvir a instrução de Deus, tendo sempre em mente o fato de que deveis desempenhar vossa parte em conformidade com a vontade de Deus. Deveis colocar-vos na luz e de Deus buscar sabedoria, para que possais saber como agir, para que possais reconhecer a Deus como o obreiro mestre e reconhecer que sois suas cooperadoras. Seja o vosso coração esquadrinhado na contemplação das coisas celestiais. Exercitai os talentos que Deus vos deu, cumprindo os deveres de que Ele vos incumbiu como mãe. E trabalhai em colaboração com as instrumentalidades divinas. Trabalhai inteligentemente e, portanto,
Quer comeis, quer bebeis, ou faceis outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A mãe deve entregar-se e aos filhos, aos cuidados do compassivo Redentor. Fervorosa, paciente e corajosamente deve procurar melhorar sua própria capacidade a fim de poder usar corretamente as mais elevadas faculdades da mente no preparo dos filhos. Deve tornar-se o mais elevado alvo, dar ao filho uma educação que receba a aprovação de Deus. Ao empreender sua obra com conhecimento de causas, receberá o poder para desempenhar sua parte. Deve a mãe sentir a necessidade da direção do Espírito Santo para que ela mesma possa ter genuína experiência na submissão ao caminho e à vontade do Senhor. Então, pela graça de Cristo, poderá ser professora sábia, gentil e amável dos filhos. Amém por isto. Deus no comando, é possível que tudo seja muito mais calmo e sereno. Ficamos por aqui, meus amigos. Já volto para vos falar em qualquer coisa, falar um pouco de um capítulo sobre os pais e as crianças. Até já!